cansaço em nós? Temos. Nós não podemos deixar esse cansaço tomar conta de nós. Nós não podemos. A palavra nos ensina a sermos o quê? Fortes. A palavra nos ensina que a alegria do Senhor é o quê? É a nossa força. Neemias nos ensina isso. Então nós precisamos vencer o cansaço. Nós precisamos não nos entregar a ele. O estresse. Então é uma somatória de coisas que a hora que a gente vê, a gente está estressado, a gente não tem paciência. Só que a gente tem que tomar cuidado com o estresse, né? Hoje, a pessoa às vezes é mal educada, em vez de ser rotulada de mal educada, ela é rotulada do quê? De estressada. Isso é mentira. Então, o estresse, gente, é uma somatória de coisas. Não vamos falar aqui, se quiser outra vez a gente vem só falar sobre questões emocionais, mas não é o caso. Mas o estresse é um acúmulo de coisas que faz o que? Provoca uma desordem nas nossas emoções. E aí a gente muitas vezes se esconde atrás do estresse para o quê? Para não se dedicar aos filhos. Isso está errado. O que nos move a nos relacionarmos com os nossos filhos? Só uma coisa. O amor. O amor é o maior dom que o Senhor nos deu. O maior dom é o amor. Paulo nos ensina isso. Na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13. O amor nos move. No versículo 7 do capítulo 13, o apóstolo Paulo fala assim: tudo espera, tudo suporta, tudo crê. Como eu falei, tudo espera, tudo suporta, tudo crê, tudo sofre. O amor jamais acaba. Nessa relação com filhos, muitas vezes nós vamos esperar. Muitas vezes nós vamos ter que suportar. Muitas vezes nós vamos crer que vai acontecer algo. E muitas vezes nós vamos sofrer. Mas o amor jamais acaba. E esse amor é que vai nos mover nessa relação. Então, os empecilhos, eles não podem ser maior do que aquilo que nos move, que é esse amor. Uma pergunta aqui: o que o seu filho poderia fazer para perder o seu amor? Você já pensou? Você já pensou? O que o seu filho poderia fazer? Não existe, queridos. Não existe. Não existe o que os filhos possam fazer para que nós percamos esse amor. Eu não sei, aqui em Florianópolis tem penitenciária? Tem. Vocês já passaram um domingo perto de uma penitenciária? Ao redor? O que vocês veem? Hã? As mães. E alguns pais, né? Mas a maioria são as... Né? Eu não estou aqui julgando, não estou aqui condenando, mas as pessoas que estão lá são pessoas que acometeram algum delito, certo? Essas mães deixaram de amar? Esses pais deixaram de amar? Gente, é o amor. É o amor que nos move a essa relação. E aqui eu quero terminar essa primeira parte falando dessa relação aqui. Que para mim é uma das relações mais lindas que a palavra nos ensina de pais e filhos. Nós vamos ler um contexto aqui dessa relação. Olha só. Está em Gênesis 22. Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Olha como Abraão responde a Deus. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Olha só, gente. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado.
Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Vamos parar aqui. Qual que é o contexto? Abraão, idoso, com 90 anos, Deus falava para ele que ia ser pai de uma grande nação, e ele não tinha filho. Lembram? O que acontece? Ele está ficando velho, a esposa dele, a Sara, chega a Abraão, acho que nós estamos entendendo Deus um pouquinho errado. Eu acho que ele quer dizer que você vai ser pai, mas não é eu que vou ser mãe, porque eu estou muito velha, já não vou gerar. Mas tem a minha escrava, a Agar, que ela é mais jovem, então eu acho que você vai ter teu filho com ela. Abraão coabita com Agar e tem um filho que se chama Ismael. Só que Deus chega para ele e falou, eu vou abençoar Ismael, mas não é esse o filho da promessa. Passa-se aproximadamente mais de 10 anos, e Sara engravida e nasce quem? Isaque, o filho da promessa. Por isso que Deus fala assim, ó, o teu único filho, o filho que eu planejei para você. O filho que eu falei que você iria ter. Não o filho do jeitinho. O filho que vocês deram um jeito de ter. E que eu vou abençoar também. Né? Gente, Abraão era apaixonado por Isaque. Apaixonado. Abraão tinha uma relação com Isaque. Vocês imaginam o que devia ser esse filho? O que Abraão devia fazer com esse filho? E Abraão começa a colocar Isaque numa posição, né, que Deus olha para ele e fala assim, opa, Abraão, ele é teu filho. Eu sou o teu Deus. Abraão começa a adorar, a venerar Isaque. Aí Deus faz uma situação para ver e provar quem era mesmo Abraão. E Deus fala para ele assim, vai-te à terra de Moriá e oferece ali um holocausto. Resumindo, mata ele. Gente, nós que somos pais, o que é escutar um negócio desse? Quem aqui já passou a noite em claro com o filho doente? É gostoso? A gente sofre junto, né? A gente tem medo, não tem? Deus chega para ele e fala assim, oferece ele um holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. E, gente, se a gente não tem um olhar do Senhor em nossos corações para esse texto, a gente começa a achar que o texto é até meio macabro. Porque ele fala assim, ó, levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado seu jumento, tomou consigo seu servo Isaque, rachou lenha para o holocausto. Pô, está rachando a lenha que vai queimar o filho. E foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. 3 dias de viagem, ele olhando para o filho, que ele amava, e sabendo o que Deus tinha. Vocês imaginam isso? 3 dias ele andando. Só que vamos entender só uma coisinha aqui. Abraão é chamado na palavra de amigo de Deus. Abraão é chamado na palavra de o pai da fé. Abraão tinha um relacionamento íntimo com Deus. E ele resolveu obedecer e fazer o quê? A vontade de Deus. Lembra do primeiro relacionamento que nós falamos? Qual que é o relacionamento com Deus? Aí nós falamos do relacionamento consigo mesmo. Abraão estava o quê? Bem com ele. Nós falamos do relacionamento dos pais. Sara entrou na jogada aqui? Por quê? Porque ela se submetia a Abraão e ela confiava em Abraão. Tá? Bom, vamos continuar o texto. Então disse a seus servos, eles chegaram no lugar, esperai aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Isaque tinha aproximadamente aí, em torno de 12, 14 anos. É isso, pastor?
Mais ou menos isso, né? 12, 14 anos. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos o quê? Então vamos entender esses dois versículos. Ele chega para os servos e fala, vocês vão esperar aqui agora, eu vou com o menino, com o rapaz. Né? Havendo adorado, voltaremos. Aí Abraão pega a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque. A lenha é o pedaço do madeiro. A palavra nos ensina que Abraão é um tipo de Deus Pai. E Isaque é o Deus Filho. E olha que lindo, gente. O pai colocando o madeiro nas costas do filho. O que aconteceu em Jerusalém 2000 anos depois? O pai coloca o madeiro nas costas de Jesus Cristo, levando ele para o sacrifício. 2000 anos atrás o Senhor já está mostrando. Isso é lindo. Isso é lindo a gente ver o que o Senhor faz. Assim caminhavam o quê? Ambos. Gente, um adolescente de 13 anos de idade, ele estava vendo o cenário meio esquisito ou não? Ele estava brigando com o pai, resmungando com o pai? Porque se ele tivesse, estava mostrando aí, porque a palavra não esconde as coisas. Nós vamos ver quantas coisas que acontecem em algumas famílias que a palavra mostra. Então eu creio que ele estava o quê? Se submetendo ao pai devido ao tipo de relacionamento que eles tinham, de confiança, de prazer, de segurança. Mas aí ele vem e faz uma pergunta. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai, meu pai, respondeu a Abraão. Como que Abraão respondeu a Isaque? Eis-me aqui, meu filho. Como que ele respondeu a Deus quando Deus chamou a ele? Eis-me aqui. O momento era de tensão. Eu creio que Abraão devia estar meio tenso. Mas Abraão mostra aí que ele era um cara, como ele estava muito bem com ele mesmo e com o Senhor, ele conseguia ser equilibrado. Porque da mesma maneira que ele se dirige ao Senhor, relacionamento com Deus, é a mesma maneira que ele se relaciona com o filho. A gente tem que aprender isso com Abraão. Perguntou-lhe Isaque, eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Aí ele falou, quase que Abraão fala assim, o cordeiro é tu. Ele perguntou. Sabe quando nós estamos naquele momento tenso, que o nosso filho faz uma pergunta que nós não estamos a fim de responder, e a gente fala assim, para de falar besteira, menino. É hora de perguntar um negócio desse. Já dá uma, né? Que coisa! Olha, vamos aprender com Abraão. Olha como Abraão responde. Ele coloca o Senhor. Ele coloca o Senhor. Porque o relacionamento dele com o Senhor é de intimidade. Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado, ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. Alguns teólogos entendem que nesse momento pode ter havido uma resistência, uma briga, porque 12, 13 anos é um menino que tem uma certa altura já. Eu não acredito, sinceridade. Eu não acredito que houve isso, porque se tivesse acontecido isso, estaria para mim relatado. O que eu entendo que aconteceu é que era Isaque, era tão submisso à autoridade do pai, e ele confiava tanto nesse pai, que ele se entregou ao pai. Ele se entregou ao pai. Agora eu te pergunto, você já levou teu filho para tomar injeção ou vacina? Teu filho deu uma esperneadinha ou foi, ai pai, que alegria, vamos? Foi assim? Ele levou o filho para o sacrifício. Ele amarrou o filho. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Agora, você imagina o grau de tensão que Abraão devia estar nessa hora. Com o cutelo, menino amarrado, para dar cabo da vida do filho amado. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor. Abraão, Abraão, ele respondeu. Como que ele falou? Pela terceira vez.
Ele falou com o Senhor, ele falou com o filho e ele falou com o anjo da mesma maneira. Um homem equilibrado. Um homem totalmente senhor dos seus domínios. Por quê? Por causa da relação dele com o Senhor. Então lhe disse: não estenda a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro, preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. Eu acho que é uma das histórias mais lindas sobre uma relação de pai e filho. Temos muito para aprender com isso. A confiança desse filho nesse pai. Você lembrou no diálogo lá atrás que Abraão fala para os servos assim: nós vamos e voltaremos. Essa é a fé que o Senhor quer de nós. O Senhor pediu uma coisa, Ele vai cumprir, na esperança e na fé de que o Senhor promoveria algo ainda maior para Ele. As crianças, filhos, são como espelhos. Elas refletem, mas não iniciam amor. Se recebem amor, retribuem. Se não recebem, não tem nada a retribuir. O Dr. Ross Campbell falou isso. Amém? Perguntas, dúvidas? Pastor, tem uns 5 minutinhos para pergunta? Então temos 10 minutos para pergunta. Vamos lá, não quero que vocês saiam aqui com dúvida nenhuma. Se eu não souber a pergunta, eu não respondo. Frase? Aqui, ó. Aí. Alguma pergunta, gente? Entenderam o contexto de relacionamento? Um comentário. É difícil. De entregar mesmo. A gente teve um momento assim, realmente de entrega a Deus, né? A gente se identifica, né? Como que é seu nome, querida? Lúcia. Nós tivemos uma experiência agora muito recente, cerca de um mês, Pedro, né? Menos de um mês, né? Começo de julho, o Pedro, nosso filho, de 2 anos para cá, ele foi diagnosticado com asma. Gente, asma é uma coisa bem assim, né, intensa, né? Porque uma crise de asma, ela pode ter consequências bem severas. E eu me lembro que nesse dia o Pedro, ele está medicado, tudo certinho, e era na semana da Copa do Mundo, num dos jogos do Brasil, num dia que o Brasil jogou numa sexta-feira de manhã. Ele começou na quinta noite com aqueles sintomas que a gente já conhece, né, uma tossinha seca, tudo. E ele começou na madrugada já tossindo e tendo falta de ar. O jogo do Brasil era de manhã. Eu sei que no meio do jogo, no intervalo, eu tive que sair para ir comprar esses aparelhinhos de inalação, porque o nosso deu problema. E a gente não conseguia falar com a médica por WhatsApp, tudo, até que conseguimos, ela já entrou com uma medicação, e isso foi na sexta. E na sexta à tarde, né, eu estava na clínica, a Lília falou, a médica falou que se ele não melhorar, né, com essa medicação, vai ter que levar ele para o oxigênio. Nossa, a hora que ela falou isso, me gelei por dentro. Era uma sexta-feira, aí, umas 5 e pouco da tarde. Aí chegamos em casa, ele aparentemente tinha dado uma melhoradinha, tudo, mas era umas 10, 10 e meia, 11 horas, ele começou. E assim, o quadro, um dos medicamentos é aquela bombinha, e essa bombinha é para ela ficar em torno de 4 horas, né, Li?
O normal é ficar em torno de 4 horas. Ele não estava conseguindo ficar 2 horas. E aí a gente tinha que vir e, de novo, dar essa bombinha. E foi, isso era uma meia-noite, ele dormiu um pouquinho, ele acordou de novo, era quase 20 para as 2, 1h30, e não vai conseguindo respirar. E você vê que ele vai puxando o ar, não vai conseguindo respirar, não vai conseguindo respirar. E a gente fez, e eu colocamos ele no nosso quarto, ele dormiu na cama com a Lília, e eu deitei no colchão, no chão. E daí, depois que fez, ele pegou um pouquinho no sono, e o Senhor naquela noite me conduziu em oração. Então era por volta daí já de umas 15 para as 4 da manhã, nós estávamos numa semana, num período na nossa igreja em Londrina, na IPI, de jejum e oração. E o Senhor me conduziu a estar orando por ele nesse momento. A seguinte oração, o Senhor colocou assim no meu coração, você vai falar assim, o Pedro vai ser curado, em o nome de Jesus. Você só vai repetir essa frase, mas você só vai parar a hora que eu mandar. E eu comecei a repetir a frase. O Pedro vai ser curado em o nome de Jesus. O Pedro vai ser curado em o nome... E eu só ficava repetindo isso. Passou uns 15 minutos, o Senhor colocou no meu coração. Agora você vai falar que o Pedro está curado, em o nome de Jesus. E eu fui repetindo a mesma frase. Isso já estava dando mais de 30, 35 minutos, né? E o Senhor falou, você vai ficar durante 1 hora repetindo essa frase. E o Pedro dormindo. E durante 1 hora, eu repetindo, Pedro está curado, em nome de Jesus. Pedro está curado, em nome de Jesus. Pedro está... E fui. Gente, a minha língua estava dando quase cãibra. Eu nunca tive uma experiência dessa. Nunca tive uma experiência dessa, de ficar 1 hora sem parar, repetindo a mesma frase. Né? E o Senhor me deu a certeza da cura. Só que nós temos que entender uma coisa. Parei, o Pedro, ele no sábado de manhã, né, ligamos para a médica, ele conseguiu dormir. No sábado de manhã deu uma pequena mudança no medicamento. E aí que nós temos que entender. Deus é poderoso para, em apenas um toque, Ele curar. Só que Deus nos deu a ciência. E Deus nos deu os médicos. E a cura pode vir, como muitas vezes vem, através da ciência, e através dos médicos, e através da medicação. É um caminho que o Senhor escolhe. E nós, como pais, nós nos temos que entender, a gente orou no cura. Não, eu orei, e eu tive a certeza que ele ia estar curado. E no sábado ele começa a melhorar. Ele começa a melhorar, e vai. Chega na quarta-feira. O problema acho que era o jogo do Brasil. Porque veio outro jogo do Brasil e ele acorda 4 horas da manhã com tosse. Quantas horas que ele ficou tossindo ali? Gente, aí ele começa com uma tosse ininterrupta de 3 a 4 horas. Eu sofria porque de ver ele tossindo. Ele não parava de tossir. E eu já achava que não era, eu achava que era outra coisa, achava que era alergia, porque ele é alérgico também, tudo. E aí eu orei, Senhor, ele falou, a cura eu dou, da maneira que eu quero. E aí, mais uma vez, alterou o quê? Medicamento. E cessou. Então, o Senhor nos permite muitas vezes esses momentos de aflição para muitas vezes nos levar a perto dEle como pais, para nós exercermos a nossa fé, a nossa intimidade com Ele, para que isso seja refletido na vida dos nossos filhos. Né? Eu creio que foi isso que aconteceu muito com vocês nessa experiência. Né? Então, eu vejo assim, essa história de Abraão, esse texto, ele nos ensina muitas coisas. Tá? Obrigado pelo compartilhar, viu, querido? Mais alguém quer falar alguma coisa? Perguntar?
Então vocês entenderam tudo que eu falei? Então eu vou começar a perguntar. É. Hã? Mais fácil? Mas não querem. Tem alguma coisa que vocês não entenderam, que vocês não concordam? Pode discordar de mim, gente, tá? Eu não sou dono da verdade, não. Pelo contrário, tá? Eu quero deixá-los bem à vontade. Porque a pior coisa, quando a gente vai, né, numa palestra assim, é a gente sair com alguma dúvida, com alguma inquietação. Né? E eu sei que tem lugares que nós não temos a oportunidade nem a permissão para perguntar. Aqui vocês fiquem bem à vontade. Está no contrato, né, pastor? Né? No extremo que de uma situação de enfermidade, o senhor falou também a respeito de ir no cinema, né? Uhum. No filme da Barbie. Teve uma estreia também aqui também de um super-herói e a fila estava gigante. Era de um filme de super-heróis. E aí elas queriam ir ver a Cinderela. E tinha duas filas, né? Uma para esse super-herói, que era lançamento, e a outra que é para outros filmes. E aí o pessoal, os caras, todos na fila e tal. E aí eu ao lado de uns caras também. E aí falei assim, você vai lá ver o filme e tal, do super-herói e tal? Eu falei assim, não, vê um outro filme aí e tal. Outro filme aí, Era o filme. Mas você foi ver o filme da Cinderela? Foi. Só não falou qual é. Mas... Não, mas isso é muito interessante. Em cima disso que você está falando, uma vez eu estava vendo há uns anos atrás, na época de mais pré-adolescente, a minha filha ela gostava muito daquele cantor americano, o Justin Bieber. Já ouviram falar, né? E eu lembro que uma vez ele veio no Brasil, nessa época. Nossa, pai, Justin Bieber veio no Brasil. Eu falei, que legal, sei o que lá, tudo, né? E eu estava vendo uma reportagem sobre a passagem desse cantor pelo Brasil. E nos lugares onde ele ia fazer o show, então estavam acampados há 2, 3, 4 dias. As pessoas acampam, né, para a entrada, tudo. E nisso o repórter chegou, era um pai. Era um pai que estava ali. Ele falou, o senhor vai no show? Vou no show. Mas por que o senhor vai no show? Eu falei, não, eu vim trazer minhas filhas, né, no show. Daí o repórter, né, que o repórter tem hora que tem uma luz para fazer pergunta, que é uma coisa assim, né? Aí ele vira pro senhor e fala, mas o senhor gosta do Justin Bieber? O senhor europeu falou assim, não, eu gosto da minha filha. Então, tá dada a resposta, né? Eu lembro uma vez que a gente estava numa palestra e um palestrante falou que um amigo dele, em Goiânia, se não me falha a memória, esse irmão amigo dele era presbítero da igreja em Goiânia. E ia ter um show em Goiânia do Capital Inicial, aquela banda de rock. E o filho dele, então, um adolescente de acho que 16 anos, 15 anos, chegou, pai, eu quero ir no show. Diz que gelou a espinha do presbítero. Né? Você quer ir no show, filho? Não, pai, eu quero ir, porque eu não sei o que. Filho, você vai, mas eu vou te levar. Lá no show, o pai vai ficar num canto e você fica com teus amigos. Não, o pai não vai ficar nem perto de você, pode ficar, mas é muita briga, às vezes tem, tudo. Convenceu o filho, ele falou, então tá bom, mas o senhor não vai ficar perto de mim. Não, fica tranquilo. Foram para o show do Capital Inicial. Diz que lá na metade do show, diz que o vocalista lá do Capital Inicial, o Dinho Ouro Preto, né? No auge do show, já devia ter, né, tomado umas assim, né? Fala assim, agora você vai mandar o presidente do Brasil para aquele lugar. Todo mundo, você vai mandar o governador, e todo mundo. Aí chegou numa hora que ele falou, agora você vai mandar o seu pai e a sua mãe. Diz que a hora que ele falou, os presbíteros petrificou. Ele falou, meu Deus do céu. Acho que ele pensou na próxima reunião do conselho. Né? Mas assim, ele petrificou. Daqui a pouco ele vê o filho dele vindo em direção a ele.
Diz que o filho dele parou na frente dele, olhou para ele e falou assim: ô pai, eu não mandei você e a mãe para aquele lugar, não. Diz que o pai olhou: eu sei, filho, eu te conheço. Eu sei o filho que eu tenho. Aí diz que o pai olhou: filho, o que você acha da gente ir embora? Ele falou: vamos, pai, isso aqui não está legal. Troca. Esse pai não vai, não deixa esse filho ir, acaba com o capital inicial, acaba com o dinheiro preto. Gente, o que ele promove na mente desse filho? Agora, o que ele promoveu na mente desse filho agora? Vocês estão entendendo o relacionamento? Estão entendendo a diferença do relacionamento? Né? E nós, muitas vezes, no âmbito cristão que a gente vive, né, a gente vem com esse não pode, de uma maneira muito severa, muito austera, muito intransigente, e a gente só vai o quê? Em vez de trazer para perto, afastar. Eu quase tive que ir no show do Luan Santana. Quase. Eu fui salvo por uma programação da igreja que a minha filha gostava mais de ir do que no Luan Santana, vocês acreditam? Mas eu tinha prometido e eu ia. Não estou criticando, mas tem gosto para tudo. Né? Mas assim, eu quase fui, eu tinha falado para ela. E era interessante, eu falei, não, o dia que o Luan Santana vier, isso está em uns 6, 7 anos também. Ó pai, vai ter um show do Luan Santana no sábado, no estacionamento do shopping lá em Londrina. Eu falei, ai meu Deus, tem hora que você se arrepende do que fala, né? Mas eu não podia, eu ia levar ela. Só que nesse mesmo dia, um abençoado irmão vinha pregar na igreja, ela tinha visto esse irmão pregar, já ela queria ver. Eu falei, filho, eu tenho uma notícia boa para você e uma que não é tão boa. Ai pai, qual é a boa? Então filha, o Paulinho vai vir pregar aqui. Nossa, pai, sério? Aí eu não vou perder, não sei o quê. E qual que não é não tão boa? Falei, aqui no mesmo hora do show do Luan Santana. Sério, pai? Falei, sério. O pai te leva no show, viu, filho? Mas você sabe quando você gosta do Paulinho, né? É legal ver a pregação dele. Mas assim, na boa, ela optou por ir, porque senão eu ia ter que ir. Então a gente tem que ver que o relacionamento é isso. Ela optou por a igreja primeiro. Por quê? Alguns fatores. Primeiro, a Maria Fernanda, desde pequenininha, ela estava com nós dentro da igreja, envolvida em tudo da igreja conosco. Então, a igreja era uma extensão da casa. Certo? Primeira coisa. Segunda coisa, ela já tinha ouvido esse irmão falar em uma outra cidade. E esse irmão ele é muito dinâmico, uma pregação muito interessante, muito legal. E ela se apaixonou por ela, uma menina de 11 anos. Né? Sim, é. Os filhos vão. O que você está falando é. Não é isso. Sim. E o que você está falando é muito importante, por quê? Porque a gente vê muitas vezes os pais não vão na igreja, não gostam muitas vezes das coisas do Senhor, não têm prazer, mas querem que os filhos tenham. Gente, aí vira a cabeça da criança, do filho. Mas você quer que eu vou num lugar que você não vai? Você quer que eu vou num lugar que você não gosta? Você quer que eu vou num lugar que eu não vejo você ter prazer? Por que você quer que eu vou nesse lugar? Exatamente. Aí vira o quê? Vira uma incoerência. A cabeça dos filhos começa. Final dos anos 80 foi feita uma pesquisa no Brasil, tá? Por uma associação evangélica. Nos sanatórios ou casas de repouso do Brasil, as principais. 65% das pessoas internadas lá eram filhos de quem se diziam cristãos. Então tem que ter alguma coisa errada com isso. Por quê? Aprendam uma coisa. O evangelho, ele tem que causar transformação de vida.
Evangelho tem que causar transformação de vida. Porque se o evangelho não causa transformação de vida, ou está sendo visto um evangelho que não é o do reino, que não é o evangelho da palavra de Deus, ou o coração não está acolhendo ele. Porque o evangelho, quando vem sobre as nossas vidas, ele tem que nos transformar. Ele tem que dar uma nova vida, uma nova perspectiva de vida para nós e para os nossos filhos. Né? Quando a Dani fala isso que ela acabou de falar, nós estamos aqui hoje. Os nossos filhos estão aqui conosco. A nossa filha, de 17 anos, ela está ministrando os filhos de vocês. Ela está ali. E o Pedro? Não, o Pedro faz tudo. Eles estão ali os dois. Né? Eles cresceram nos vendo fazer isso. Nós não impusemos nunca a eles isso, porque isso foi muito natural. É muito natural. Então foi uma maneira que nós nos relacionamos com eles. A minha filha está vendo, ela tem 4 anos, só são 4 anos. Aí o meu pai deu xingando a minha mãe na hora da janta, sabe, da sua avó e tal. Aí ela falou, vô, tu não conhece Jesus? Porque meu pai era filho. Aí eu falei, claro, não conhece, vou ler a Bíblia, vou na igreja. Ô vó, mas você não conhece Jesus? Eu disse, não, você não conhece, não estou na igreja. Não, vô, eu vou te mostrar o Jesus da minha Bíblia Rosa, porque o Jesus que eu conheço, da minha Bíblia Rosa, não fala assim com a avó comigo, fala. Olha que legal. Aí a minha mãe, Que joia. ela queria mostrar o Jesus que ela conhece, que não é o mesmo que o meu pai falou. Que joia, né? Exemplifica bem isso que eu acabei de falar. Sim. Sim. Então, assim, o nosso filho, por exemplo, ele tem 8 e ele está apresentando resistência de vir para a igreja. Uhum. Mas a gente sabe que quando ele está, ele Gosta. e na hora que acaba o culto ele não quer ir embora. Vai para o carro bravo, porque a gente tem que acabar e tem que ir logo embora, e não é. Mas eu acho que também ele testa a gente nessa saída de casa. Né? Para ficar. Hoje, por exemplo, ele testou, porque ele sabia que se ele não viesse para cá, ele iria para a avó. A avó deixa ele na TV, fazendo. Então, eles são espertos, né? Sim, sim. Então, não, lá vai ser bacana, lá vai ter uma especialista em crianças e tal, que era filha de vocês. É a filha de minha filha. Só isso, foi durante a semana. E hoje apareceu a história de novo. Ah, não, vai ir pra avó. Eu falei, não, vamos lá que vai ser bacana. Daí eu peguei a mochilinha e coloquei um jogo do Uno aqui, não sei se vocês conhecem. Uhum. Por que você está colocando isso na minha mochila? Ah, você precisava lá para brincar no final. Você não disse que tinha uma especialista. Assim com os dedos. Muito provavelmente você deve fazer assim com essa. Não, a gente não faz isso. Isso instigou, não. Porque ele descobriu isso, mas a criança, ela, como tu disse, ela está muito mais esperta que as crianças de antigamente, né? Você não disse que ela tinha uma especialista? Então não vai precisar do. Eu disse, é verdade, lá tem uma especialista então para ficar com vocês, vai ser bem divertido. E ele veio de boa. Mas eles testam. Não, isso. A gente não pode deixar tudo, né? Deixar tudo Ó. que eles querem. Até porque essa geração, eu tenho percebido assim que criança sabe brincar. Sim. É uma coisa dela. Uhum. Um conhecimento é de vida dela. Mas eu percebo assim que a gente tem que dizer para eles brincarem. Sim. Que a gente luta contra o eletrônico, né? Como que é seu nome? Tati. A palavra nos ensina em Provérbios o seguinte, que a estultícia, o que é estultícia? O engano. Ele está ligado ao coração da criança. A palavra é clara, né? Então, a estultícia, o engano, ele está ligado ao coração dos nossos filhos. Cabe a nós, como pais, fazer isso que você fez. O que eu vejo muitas vezes, a criança oferece uma resistência, porque você ir contra, cansa ou não cansa? Cansa.
E a gente está o quê? Muitas vezes cansado. Então, muitos pais não querem ir para esse embate, né, de confrontar o filho e trazer o quê? A palavra para a vida dele. Então, fala, não. E aí não vai uma vez, não vai duas, aí vai chegar lá na frente, vai ser mais difícil ir. Então, essa atitude é uma atitude o quê? Natural da criança em querer contestar. E vai ter várias vezes que eles vão fazer isso. Com certeza. Com certeza. É isso que vocês vão ter que fazer. E, ó, sabe, muitas vezes é mostrar na palavra. É pegar Gente, o poder que tem a palavra na vida dos nossos filhos, vocês não fazem ideia. Uma vez nossos filhos, eles estavam, sabe essas briguinhas de irmão? Lá em casa tem também, de vez em quando. Tá? Essas coisinhas, essas rusgas de irmão, aquela coisa. E, gente, chegou num ponto que o negócio irritou. Eu peguei os dois, levei para a sala, coloquei senta um do lado do outro. Espera um pouquinho aí. Fui lá, peguei a Bíblia. Vocês vão achar que eu sou louco, né? Não bati com eles na Bíblia. Eu abri a Bíblia no Salmo 133 e dei para Maria Fernanda, que é maior. Falei, lê. Ela começou a falar, fiz igual o cara o senhor do vídeo. Falei, lê alto. O Salmo 133, o que diz? Ó, quão bom e agradável é os irmãos viverem em união. A hora que ela chegou na união, ela começou a rir. Eu falei, agora se abracem e se beijem, porque a palavra está mandando isso, não sou eu. Era a minha. Né? Então, queridos, a gente tem que ver o poder da palavra. Se teu filho não está te escutando, ele vai escutar a palavra. Sim. Que a gente não pode esperar o amanhã para fazer as coisas, né? Porque é hoje que a gente precisa fazer. Amanhã a gente não sabe nem se a gente vai estar aqui. Uhum. Então é hoje que a gente tem que cuidar do filho, amar o filho, brincar com o filho, se relacionar com o filho, com quem a gente está do lado, né? Com os amigos, com todo mundo. É isso aí. Só queria deixar assim o que eu peguei de tudo hoje. Que bom. Deu? Intervalo? Quer... Uhum. Como é difícil compartilhar com os filhos as dificuldades, os problemas que a gente tem no dia a dia, os problemas que a gente teve quando infância, Uhum. né? E ao mesmo tempo, daqui a pouco tem que ter disciplina porque tem que ir na igreja, porque precisamos ir, porque lá é um lugar importante, né? Porque não, dessa vez você não vai ficar com os avós. Né? Então, trabalhar todas essas questões das negativas, das frustrações, do equilíbrio e trazer os nossos fracassos e os fracassos deles para uma mesa, por exemplo. Sim. Esse equilíbrio, eu acho que tem sido esse jogo de cintura dentro da nossa casa. No seguinte agora, no tema seguinte, nós vamos falar de provedor. Então, eu acho que ele vai complementar isso agora e vai dar um embasamento de como que nós vamos ser provedores, e nós vamos ver o que é prover, que nós vamos conseguir esse equilíbrio que você está falando. Intervalinho? 20 minutos? 20 minutos.